Esdras capítulo 3, a partir do verso 6. Esdras capítulo 3, verso 6, diz assim: Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então deram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, também deram comida e bebida e azeite aos de Sidom e de Tiro para trazerem madeira de cedro do Líbano a Jope pelo mar, de acordo com a autorização de Ciro, rei da Pérsia. No 2º mês do 2º ano, depois de virem o templo de Deus em Jerusalém, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Zosadaque, e os seus outros irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro para Jerusalém, começaram a construção e designaram os levitas de mais de 20 anos para supervisionarem a construção do templo do Senhor. Então Jesua, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os descendentes de Adovias e os filhos de Enadad e os seus filhos e irmãos, todos os levitas se uniram para supervisionar os que faziam a construção do templo de Deus. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo o que tenha sido prescrito por Davi, rei de Israel. E cantavam responsivamente, louvando o Senhor e dando-lhe graças com estas palavras: Ele é bom, e o seu amor por Israel dura para sempre. E todo o povo louvou em alta voz, porque tinham sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, os levitas e chefes de famílias mais idosos, que tinham visto o primeiro templo, choraram bem alto quando viram o lançamento do fundamento deste templo. Muitos também gritaram de júbilo. Assim não se podia distinguir as vozes de júbilo das vozes de choro do povo, pois os gritos do povo eram muito fortes e o som se ouvia de longe. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós lemos a Tua palavra e precisamos que o Teu Espírito nos dê entendimento. Precisamos que o Teu Espírito revele a Sagrada Letra no nosso coração. Precisamos que o Teu Espírito trabalhe as nossas vidas para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos tornar semelhantes ao Teu Filho Jesus. Faz a Tua obra em nossas vidas, Pai, e glorifica o Teu santo nome. E nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito bem, como nós vimos no outro estudo, Jesua e os sacerdotes, juntamente com Zorobabel e os seus companheiros, reconstruíram o altar do holocausto. E eles fizeram isto a tempo de celebrar a festa dos tabernáculos. E ali eles ofereceram centenas de animais e que foram sacrificados sobre o altar para fazer expiação pelo pecado de todo o povo. Isso já não era praticado por mais de 50 anos. Durante o exílio nada disto aconteceu. E a gente entende que tudo isso era uma simbologia, todos esses sacrifícios, era uma simbologia do sacrifício perfeito que Jesus haveria de oferecer na cruz do Calvário. Então o texto diz que mal esses exilados haviam chegado, e eles já foram ali instruídos a se acamparem em abrigos, em cabanas, para celebrar a festa dos tabernáculos. E tudo isso, queridos, traz muitas lições para nós, né? Eles haviam chegado de uma viagem muito longa, como já foi falado, e em vez de irem descansar e cuidar de seus afazeres, todos eles se reuniram para prestar culto ao Senhor, para celebrar a festa dos tabernáculos. E tudo isso traz um ensinamento que estes
exilados voltaram para Jerusalém, e tudo que eles passaram na Babilônia durante o exílio, mostra como a nossa vida é frágil, como a nossa vida é tão transitória nessa terra. E o que este povo nos ensina é que a única razão porque eles estavam agora de volta em Jerusalém, como os seus antepassados que também chegaram a Jerusalém, tudo isto foi uma intervenção e um livramento do Senhor nosso Deus. O povo, os descendentes de Abraão, eram escravizados no Egito, mas o Senhor os tirou de lá e levou para a terra prometida. Este povo se afastou do Senhor e foram exilados na Babilônia, e mais uma vez o Senhor interviu e os trouxe de volta para a terra que o Senhor tinha prometido para eles. O nosso Deus é um Deus que sempre intervém. O nosso Deus é um Deus que sempre traz livramento para o seu povo. E é por isso que este povo abriu mão do conforto, das suas casas, de um teto sobre a sua cabeça, e interromperam todas as suas atividades para se reunirem e ficarem durante uma semana ali em cabanas, e tudo isso para reconhecer a boa mão de Deus que estava sobre eles, sobre a vida deles. Mais uma vez enfatizando que a nossa vida é tão fraca, queridos, tão precária nesta terra, e é tão vazia sem a presença de Deus. E é por isso que este povo que experimentou o exílio, que estava tão distante do Senhor, quando eles chegam de novo em Jerusalém, eles querem louvar, eles querem adorar, porque percebem a vida sem Deus é uma vida vazia, é uma vida sem sentido. E então o texto diz que o altar havia sido reconstruído, os holocaustos foram oferecidos, mas isto era só o começo. E agora, depois de celebrarem o Senhor, a reconstrução do templo agora é o foco principal deste povo. E o texto diz que era necessário madeira, e essa madeira não era um tipo de madeira qualquer, e não havia esse tipo de madeira ali nos arredores, era necessário adquirir esta madeira. Essa madeira, queridos, era uma madeira muito especial, Ela tem um significado muito especial. Ela era usada somente em grandes projetos, em grandes realizações. O seu valor, a sua qualidade era muito excelente. E isso nos traz também uma lição, que tudo aquilo que é feito para o Senhor deve ser com qualidade, com excelência, E como não havia essa madeira, então o povo se reuniu, e diz o texto que eles deram dinheiro para aquelas pessoas, os pedreiros, os carpinteiros, deram provisões para que essa madeira pudesse chegar e o trabalho então pudesse ser feito. E mais uma vez, querido, o texto traz muitos ensinamentos, Porque o que está acontecendo aqui é o que havia acontecido para a primeira construção do templo. O templo de Salomão era a mesma madeira, vinda do mesmo lugar, da mesma forma, através do mar e a cidade de Jope. Tudo isso está registrado em 1 Reis, capítulo 5, versos 6 ao 12. Então veja, toda essa transação comercial, tudo que foi envolvido ali, foi uma realização que foi aprovada pelo rei, e por trás do rei estava o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele exerce o seu domínio e ele faz com que todas as coisas concorram para que os seus propósitos se cumpram na vida do seu povo. E então aqui a história vai prosseguindo, diz o texto, é o segundo mês, talvez abril ou maio, a época da primavera em Jerusalém. A madeira necessária já havia chegado, então agora é hora de começar a reconstrução do templo. E é interessante mais uma vez observar que Salomão também começou a construção do primeiro templo durante a primavera, no segundo mês. E agora era o sétimo mês, Eles estavam ali
depois de celebrar a festa dos tabernáculos, eles então se voltam para começar toda a reconstrução de Jerusalém. Havia se passado apenas 6 meses. E a gente sabe, queridos, que 6 meses não é tempo suficiente para realizar muitas coisas. Este povo voltou, eles não tinham casa, eles não tinham nada. Se passaram 6 meses, provavelmente eles não tinham ainda suas casas completas, eles não tinham suas vidas totalmente restabelecidas, mas o texto diz que todos eles largaram todos os seus afazeres e se reuniram para a reconstrução do templo. E mais uma vez Zorobabel aparece aqui, juntamente com seus irmãos, para supervisionar a construção. E toda essa construção do templo traz coisas importantes para nós entendermos. Veja, a primeira coisa que nós vamos entender aqui é que esta obra da reconstrução do templo, e a gente vive uma época, queridos, que a igreja está sendo reconstruída, Deus está restaurando a sua igreja, porque a gente entende que a volta do Senhor Jesus está muito próxima, e Deus está restaurando a sua igreja, Deus está santificando a sua igreja, Deus está fazendo algo novo com o seu povo, preparando a sua igreja para a volta do Senhor Jesus. E a gente entende aqui nesse texto que esta reconstrução exigiu um empenho de todo o povo, né? E o que a gente vai notar aqui é que havia um entusiasmo coletivo em relação ao projeto de Deus para o seu povo. Veja, o texto enfatiza que todos aqueles que retornaram para Jerusalém, todos aqueles que retornaram do cativeiro, se envolveram com a reconstrução do templo. Isso é digno de nota, queridos, todos, ninguém ficou de fora. E o que a Bíblia está ensinando aqui, queridos, é que a obra de Deus, para trabalharmos na obra de Deus, nos envolvermos na obra de Deus, exige um grau de comprometimento. Mas nós também notamos aqui uma unidade do povo e notamos um entusiasmo verdadeiro. Então, 3 coisas, queridos: comprometimento, unidade e entusiasmo. São coisas fundamentais para a realização dos propósitos de Deus. A gente percebe também que havia uma supervisão ali da obra, né, por parte dos sacerdotes. E por que havia essa supervisão? Porque tudo precisava seguir o padrão estabelecido por Deus. Então os sacerdotes estavam olhando todas as coisas para ver, para saber que tudo estava de acordo com o propósito que Deus havia estabelecido. Outra coisa que a gente nota aqui, quando a gente estuda as Escrituras, é que a idade mínima para começar o serviço no sacerdócio, de acordo com Números capítulo 4, era de 30 a 50 anos. Depois, em Números capítulo 8, a gente vai perceber que a idade passou a ser a partir dos 25 anos. E agora a gente vai notar nesse texto que a idade mínima passou a ser 20 anos. Era 30, 25 e agora 20. E tudo isto, eu creio, reflete a escassez de pessoas que servem a Deus em determinados períodos. Não havia gente suficiente a partir dos 30, então foi reduzido para 25. Depois de um tempo não havia gente suficiente, então foi a idade a partir dos 20. E hoje a gente vê uma grande escassez de pessoas chamadas para servir a Deus. Como é difícil pessoas que se empenhem totalmente para servir ao Senhor, como a gente viu, com um grau de comprometimento, com entusiasmo e unidade.
de propósito. E a gente vê então que toda essa supervisão foram feitas pelas principais famílias dos levitas. E mais uma vez a gente vai notar algo importante na obra de Deus: estrutura e organização. São coisas fundamentais para o sucesso da obra de Deus. E a gente vai notar, queridos, que então esse sucesso na obra de Deus, ele só é garantido quando essas coisas se alinham: entusiasmo coletivo, trabalho em equipe, organização e talento aplicado com eficácia. Porque existem pessoas talentosas, mas elas acham que a obra de Deus pode ser de qualquer forma, não precisa um total empenho. Provavelmente você já viu vídeos, né? Ou já viu presencialmente pessoas que dizem assim: eu não ensaiei direito, mas é para Jesus. A minha voz não é muito boa, mas é para Jesus. Já ouviram isso? Como que se para Jesus qualquer coisa serve. Mas o que a gente nota aqui era uma aplicação deste povo, uma dedicação, né? Eles de fato se aplicavam seus talentos para a reconstrução do templo do Senhor. Então a gente nota que este livro de Esdras é uma descrição de habilidades administrativas, mas também é muito mais do que isto, né? Porque quando Esdras está narrando aqui a história da redenção deste povo, ele mostra também algo interessante. Este povo começa com um grande entusiasmo. Todo mundo, todos, sem exceção, todos que retornaram para Jerusalém estão agora com entusiasmo, servindo na obra de Deus, na reconstrução do templo. Mas a gente vai perceber ao longo desta jornada que, infelizmente, esta obra vai ficar parada por mais de 20 anos, ela vai ficar estagnada. Essa reconstrução que durou tanto tempo, né, para ser concluída, o problema não foi a dificuldade da tarefa, mas o problema foi que as pessoas perderam o objetivo de vista. Eles chegaram com um objetivo, que era servir o Senhor, adorar o Senhor, restaurar a adoração ao Deus Todo-Poderoso. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando de lado e outras coisas foram ocupando o coração das pessoas. Uma segunda coisa que a gente vai notar nesse texto, queridos, é que a obra de Deus, ela leva o povo a uma adoração. Quando as pessoas realmente se envolvem com a obra de Deus, elas entendem o que é servir a Deus, então elas vão oferecer um verdadeiro louvor, verdadeira adoração ao Senhor. Veja, quando eles estão começando essa reconstrução, a Bíblia diz que havia sido somente lançado a fundação do templo, a pedra fundamental havia sido lançada ali. Era uma obra muito pequena ainda, mas ela simbolizava que Deus não havia se esquecido da sua promessa para o povo de Israel. Entenda isto, queridos. Deus começa a trabalhar e no início a obra de Deus é algo pequeno, mas simboliza que Deus está cumprindo a sua promessa. E é por isso que este povo, diz o texto aqui, eles começam a adorar a Deus, a cantar louvores ao Senhor, assim que a pedra fundamental foi colocada. Porque eles estavam vendo que aquilo tão pequeno que estava começando a acontecer era o cumprimento de uma profecia. Em Jeremias capítulo 31, no verso 7, diz assim: pois assim diz o Senhor, cantai a respeito de Jacó com alegria, e exultai por causa da principal das nações. Proclamai, cantai louvores e dizei: o Senhor salva o teu povo, o remanescente de Israel.
E ainda em Jeremias capítulo 31, versos 9 a 11, diz assim: virão com choro, mas eu os guiarei com consolações. Eu os guiarei aos ribeiros de águas, por um caminho reto em que não tropeçarão. Porque sou o pai para Israel, e Efraim é meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-a nas longínquas terras costeiras. Aquele que dispersou Israel o reunirá e cuidará dele, como o pastor o faz com o seu rebanho. Pois o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte. Veja, queridos, Deus tira este povo do cativeiro. Está cumprindo aquilo que ele havia prometido através de Jeremias, que ia trazer este povo de volta. E o povo reconhece que Deus está fazendo isto, e é por isso que eles começam a louvar a Deus. A profecia estava se cumprindo diante dos olhos deles. E então eles começam ali a declamar o Salmo de número 100, no verso 5, que diz: porque o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade de geração em geração. Quando este povo vê que o cumprimento da profecia está ali diante dos seus olhos, eles se lembram da palavra de Deus, do Salmo 100, e começam a render louvores e dizer: o Senhor é bom, o Senhor é bom, o seu amor por Israel dura para sempre, o seu amor pelo seu povo dura para sempre, a sua fidelidade se estende de geração em geração. Por isso eles diziam: rendei graças ao Senhor dos exércitos, porque Ele é bom. Deus se lembra das suas promessas. Deus fez uma aliança com o seu povo, e Deus vai cumprir a sua aliança. A gente pode notar, queridos, lá no Salmo 137, que quando este povo estava no cativeiro, eles não conseguiam louvar a Deus. O texto diz que eles penduraram ali os seus instrumentos nos galhos dos salgueiros, né? Eles não encontravam em si um motivo para adorar ao Senhor. Eles não conseguiam ver a bondade de Deus, porque diante dos seus olhos, eles não conseguiam enxergar. Porque infelizmente parece que se a gente não vê algo acontecendo, a gente se entristece. Se a gente não vê algo acontecendo, a gente desanima. Se a gente não vê algo acontecendo, a gente não tem razão para cantar, não tem razão para adorar. Mas uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, queridos: Deus é fiel. E a promessa de Deus vai se cumprir na vida do seu povo. Não importa se agora os nossos olhos não veem, isso não muda a fidelidade de Deus. Deus vai cumprir com a sua promessa. Deus, Ele guarda a sua aliança, a aliança que foi selada no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vê que toda a tristeza desse povo agora some. Eles estão agora trabalhando ali debaixo daquele sol escaldante, mas eles estão louvando a Deus, porque eles dizem: Deus está cumprindo a sua promessa. Deus se lembrou da sua promessa. E eu queria dizer algo aqui, queridos: Deus nunca se esquece da sua promessa. A gente pode esquecer, e quantas vezes a gente esquece? Quantos momentos você passou angustiado? Quantos momentos você passou triste? Quantas lágrimas você derramou? Porque se esqueceu que Deus tem uma promessa na sua vida. Mas Deus nunca se esquece das suas promessas. E a história do retorno desses exilados para Jerusalém, queridos, mostra que Deus sempre cuida do seu povo. E é interessante a gente perguntar: por que a gente estuda o que Deus fez no passado? Porque essa história tem tudo a ver com a nossa vida.
Porque a profecia era que o Salvador viria da tribo de Judá, que o Salvador viria da cidade de Belém. E então, quando Deus está reconstruindo agora Jerusalém, quando o templo está sendo reconstruído, Deus está dizendo: estou preparando o caminho para enviar o Salvador. Entenda isto, queridos. A gente pensa em algo e parece que Deus não está fazendo aquilo que a gente quer. Parece que Deus está fazendo algo muito diferente, mas Deus está preparando o caminho. Deus sempre prepara o caminho. E então, o lançamento dessa pedra fundamental nos lembra que Deus estava cumprindo a sua promessa de enviar um Salvador. Paulo entendeu tudo isso e ele diz lá em Gálatas capítulo 4, versos 4 e 5: vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, quando Deus está levando este povo a reconstruir o templo, Deus está cumprindo uma profecia que iria enviar o seu Filho. Ok, queridos? E é por isso que as palavras do Salmo 100 deveriam estar constantemente nos nossos lábios. Constantemente, a cada dia. E durante todo o dia nós deveríamos estar dizendo: o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade se estende de geração em geração. O salmista entendia a importância deste fato, e ele dizia: ó minha alma, não te esqueças dos benefícios do Senhor, então bendiga o seu santo nome, porque é Ele quem realiza todas as coisas. Não se esqueça, meu querido, não se esqueça das promessas de Deus. Deus é fiel e vai cumprir toda a sua promessa, toda a palavra de Deus vai se cumprir, ainda que os nossos olhos não vejam. Deus está trabalhando, Deus está cumprindo com a sua palavra. Outra coisa muito importante que a gente vai notar aqui é que eles vão descrever os instrumentos que foram usados, né? Diz aqui o verso 10: os sacerdotes, trajando suas vestes, apresentaram-se com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, segundo o que tinha sido prescrito por Davi, rei de Israel. Então, o que a gente vai notar aqui, quando ele diz o prescrito, né, por Davi, rei de Israel, demonstra, querido, uma continuidade da obra de Deus. O povo gosta de novidade, não é? Mas o que a Bíblia mostra é uma continuidade daquilo que Deus já estabeleceu na sua palavra. A gente vive uma época muito estranha, né? De muita arrogância, de muita modernidade. O povo quer novidade. Mas o que a Bíblia nos ensina, queridos, que nós precisamos ancorar o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor nas ordenanças bíblicas. A adoração não é o que a gente quer oferecer para Deus. A adoração é aquilo que Deus quer receber e Ele estabeleceu na sua palavra. Deus não está interessado em projetos humanos. Deus está interessado em cumprir os seus projetos. E a gente precisa tomar muito cuidado com isto. A gente vive esse tempo de contextualizar as coisas. Há coisas que são importantes, sim, contextualizar. Mas a palavra de Deus, ela permanece firmada para sempre. E aquilo que Deus estabeleceu não deve ser mudado. A gente vê também uma briga, né, entre as igrejas. Que instrumento pode ser usado em cima de um púlpito? E a gente nota aí que a Bíblia declara de trombetas, de símbolos, né, e outros instrumentos que foram usados. E tudo isto
mostra que a gente não deve ficar discutindo qual instrumento é ideal para louvar a Deus. Houve uma época que a igreja achava que só podia tocar órgão, né? Só o órgão podia ser tocado na igreja. Foi uma briga para poder usar guitarra, né? E violão e outros instrumentos. Vocês mais novos não acompanharam isto, mas eu percebi isto lá atrás, né? Na minha época, quando eu me converti, só tinha o órgão. E quando alguém sugeriu de pôr uma guitarra lá para tocar no púlpito, foi uma guerra. Mas o que isso tem a ver com o que nós estamos dizendo? Que a santidade, querido, está no coração de quem toca e não no instrumento. Não adianta pegar um instrumento, por exemplo, aqui uma trombeta que é bíblica, ou um símbolo que é bíblico, e ser tocado por uma pessoa que não se santifica para Deus. Uma pessoa que não ama o Senhor. O que a gente percebe, queridos, que os adoradores em Jerusalém, eles tiveram todo um cuidado para expressar uma verdadeira adoração ao Senhor. A obra ainda não estava acabada, somente a fundação do templo podia ser vista, mas este povo estava convicto que deviam adorar o Senhor. E mais uma vez eu digo, queridos, não importa se os seus olhos estão vendo ou não, o Senhor é digno de toda adoração, porque Ele está trabalhando com o seu povo. Uma outra coisa que a gente vai notar aqui é que este povo estava trabalhando arduamente. Eles haviam deixado de lado seus afazeres, a reconstrução de suas casas, de seus trabalhos, e se envolveram na reconstrução do templo. Mas não há menção sobre isso no texto. Não há um louvor aos homens que deixaram tudo de lado para servir o Senhor. Porque a Bíblia mostra, queridos, que a nossa recompensa não é aqui. A nossa recompensa ainda está para chegar. Aqui é tempo de servir o Senhor. E este povo então não faz menção dos seus esforços, mas eles estão cantando para o Senhor. Eles estão exaltando a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a aliança de Deus. Por quê, queridos? Eles entendiam algumas coisas importantes que a gente precisa entender. Que é Deus que tinha tirado aquele povo da escravidão, do cativeiro. Não foi o esforço deles, não foi obra deles saírem da escravidão, nem do Egito e nem da Babilônia, mas foi a poderosa mão de Deus. E nós estamos aqui hoje não pelos nossos esforços, não pelas nossas obras, mas pela poderosa mão de Deus, que fez com que seu Filho se tornasse homem e morresse na cruz do Calvário em nosso lugar. Não é mérito nosso, foi o Senhor quem fez. Quando o povo saiu tanto do Egito como da Babilônia, foi Deus que moveu o coração lá no Egito do faraó e agora do rei da Pérsia, para dizer, vão. Não é os nossos esforços, não é a gente que convence, né? Ninguém aqui convenceu o diabo a liberar a gente do pecado, mas o Senhor nos libertou. Amém, queridos? Quando eles têm tudo aqui preparado para a construção do templo, eles entendem que foi Deus quem moveu o coração das pessoas para que houvesse os recursos necessários para que a obra de Deus fosse realizada. Deus não depende de homens, Deus depende dele mesmo. Ele move o que for necessário mover para realizar os seus planos, seus propósitos. Então, queridos,
o que estava acontecendo aqui, e porque não há um louvor aos homens e somente um louvor a Deus. Não há elogios para os homens, somente adoração a Deus. Porque eles entendiam o que Paulo vai entender e dizer lá em Filipenses capítulo 2, verso 13. É Deus quem produz em vós tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Essas pessoas estavam trabalhando, mas na verdade era Deus trabalhando por intermédio deles. Era Deus capacitando essas pessoas, era Deus sustentando essas pessoas, era Deus motivando essas pessoas. Por isso a glória pertence somente ao Senhor. Às vezes a gente fica chateado porque a gente faz alguma coisa e ninguém reconhece. Não é verdade? A gente às vezes está tão empolgado, a gente faz alguma coisa, mas ninguém vem lá dar um tapinha nas nossas coisas. Ah, legal, que bom. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes a pessoa olha o que você está fazendo e diz: isso? Aí sabe, queridos, a gente tem que entender que Deus está trabalhando na nossa vida. E se ninguém está vendo, o importante é que Deus está vendo. Mas, infelizmente, quando a gente olha a continuidade aqui do texto, a gente vai perceber que este povo que começou com tanto entusiasmo, agora começa a desanimar. E por que eles desanimaram? Diz aqui o texto que aqueles que haviam visto o primeiro templo, o templo de Salomão, eles começaram a chorar. Porque eles perceberam que aquele templo que agora estava sendo reconstruído ainda não era nada. Entenda, na visão deles, aquilo que estava acontecendo não era nada diante da glória que foi o templo de Salomão. Eles olhavam tudo ao redor e diziam: nunca vai ser igual. E o que aconteceu, queridos? Quando eles olham para essa estrutura, que era somente uma fundação, e eles percebiam que não seria igual ao de Salomão, e eles sabiam que a arca do Senhor não existia mais, e portanto a glória do Senhor não ia repousar ali. Isso na cabeça deles, né? Não havia mais as pedras que Moisés recebeu do Senhor, não havia mais a vara de Arão, não havia mais o pote de maná, não havia os utensílios do templo, tudo isso havia sido perdido. E então aquelas pessoas que se lembravam do templo antigo, quando eles começaram a pensar nessas coisas, diz o texto, eles começaram a chorar em alta voz. Veja, tudo começou com gritos de louvor, mas agora são gritos de choro. O que tudo indica aqui, queridos, que esse choro era de grande tristeza, porque eles achavam que nunca mais seria como antes. O texto diz que era difícil discernir o que estava acontecendo ali, porque havia uma mistura de gritos de alegria com um choro. E Ageu, o profeta Ageu, que provavelmente estava ali presente, ele vai falar sobre isto e mostrar como o templo parou no tempo. Houve uma estagnação, a obra paralisou. E por que a obra paralisou? Porque quando as pessoas começaram a ouvir os mais velhos chorando e dizendo: não é igual, não é igual, não é igual, as pessoas disseram: então para que a gente está perdendo tempo? Vamos cuidar da nossa vida.
E Ageu fala que eles então abandonaram a obra de Deus, o templo do Senhor, e foram construir suas próprias casas, foram fazer os seus próprios projetos. Isso mostra, queridos, que aquele som de choro prevaleceu. E aqueles que ainda estavam louvando foram parando e começaram a chorar também. O louvor cessou, a obra de Deus paralisou, e o povo então abandonou tudo e foi cuidar da sua própria vida. Isso, querido, nos traz lições importantes. Se você está triste, busque o Senhor. Não contamine os outros com tristeza. Se você está desanimado, busque o Senhor, busque conselho, mas não desanime as outras pessoas. O que a gente nota aqui é que essas pessoas mais velhas, elas desencorajaram as pessoas. Essas pessoas que estavam chorando sugou a energia daqueles que estavam trabalhando, sugou o entusiasmo daqueles que estavam envolvidos nos projetos. Quando os mais jovens começaram a ouvir os mais velhos dizendo: nunca vai ser igual, e choravam, eles tiraram todo o encorajamento desses jovens. Sabe, queridos, a gente já viu muita coisa na obra de Deus, e a gente vive hoje uma época muito difícil, de muita apostasia, de muita heresia dentro da igreja. A gente vê o liberalismo dominando as grandes denominações, e a gente é tão pequeno, e às vezes a gente pensa: será que vale a pena? Numa luta tão desigual, a gente vai chegar a algum lugar? E os mais velhos, e eu estou entre eles, que a gente viu o que foi a igreja na década de 80, e a gente fala, e muitas vezes vocês já me ouviram falar isto: aquela época era legal, naquela época era bom. Mas a gente não fala isso para dizer agora não é. A gente fala isso para dizer: olha, pode ser de novo. Pode ser de novo. Porque nós temos o mesmo Deus, o nosso Deus não mudou. O projeto de Deus não mudou. A igreja verdadeira do Senhor não mudou. Então o que Deus fez no passado, Ele pode fazer de novo. E Deus até chamou a atenção do povo para dizer: olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira. Porque não é a construção física que é importante, não é aquilo que os olhos podem ver que é importante, o importante é aquilo que Deus faz no coração das pessoas. E por que Deus diz que a glória da segunda casa ia ser maior do que da primeira? E Deus não estava falando da glória do templo de Salomão, Deus não estava falando da glória do templo aqui, que estava sendo reconstruído agora, mas Deus estava falando da segunda casa, que é o Senhor Jesus Cristo. E a glória deste segundo templo, que é o Senhor, vai ser muito maior do que a glória que foi do templo de Salomão. Porque naquela época o Espírito de Deus pairava sobre as pessoas, mas hoje o Espírito de Deus habita na igreja do Senhor. Então não importa o que os olhos veem, o que importa é o que Deus está fazendo no coração. Não importa se o que nós vemos é tão pequeno, tão irrisório aos olhos dos homens. Deus diz, lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 10: não digas,
Porque os dias passados foram melhores do que de hoje? Porque essa pergunta não vem da sabedoria. Em Zacarias capítulo 4, verso 10, o Senhor diz: não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. O que Deus se alegra nos dias de hoje, queridos, não é as grandes denominações, os grandes trabalhos evangelísticos. O que Deus realmente se agrada é ver o que está acontecendo no coração de cada pessoa. Aquilo que o Espírito Santo está começando a realizar. Infelizmente, esse espírito errado que houve nesta época está acontecendo nos dias de hoje também. Em Ageu capítulo 2, no verso 3, Ageu denuncia que o que prejudicou a construção do templo, terminar a construção do templo, é que os mais velhos diziam que aquilo era como se não fosse nada. Sabe, uma das coisas que mais atrapalha hoje a igreja do Senhor Jesus é o menosprezo por aquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje. Quando as pessoas olham para o que Deus fez no passado, quando pessoas dizem: na minha época não era assim. Sabe, queridos, há vários aspectos no sentimento dessa antiga geração que merece a repreensão do Senhor. Uma das coisas que a gente nota aqui, que essas pessoas tiveram um desrespeito total pelo que Deus estava operando na época presente. Mais uma vez eu digo, Deus está trabalhando hoje. Deus nunca parou de trabalhar com a sua igreja verdadeira. Por isso a gente tem que repudiar todo espírito de ingratidão. Nós precisamos repudiar essas coisas que desanimam as pessoas. A gente tem que aprender, queridos, a ver a boa mão de Deus trabalhando em nossas vidas e glorificar o Senhor. Sabe, nem sempre, nem todo dia é dia de grandes provisões. Mas o que Jesus nos ensinou é que nunca ia faltar o pão de cada dia. E às vezes a gente fica chateado porque a gente não tem grandes coisas, a gente não tem muitas coisas. Mas a verdade é que Deus nunca deixou nos faltar nada. O salmista dizia: já fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Porque o Senhor jamais deixa faltar o necessário para os seus filhos. Quantas experiências, queridos, a gente já teve de ter que pagar uma fatura e não ter nada, mas de alguma forma o Senhor providencia. De alguma forma o Senhor supre aquela necessidade. E tudo isso nos traz grandes lições. Deus não se esquece dos seus filhos. Deus nunca abandona os seus filhos. Talvez a gente não tenha experiências de homens do passado, como George Miller, que cuidava daquele orfanato e aí não tinha pão para dar para as crianças, aí o padeiro vem lá com um caminhão cheio de pão, dizendo: eu recebi uma encomenda, quando tudo estava pronto, retiraram a encomenda, então vocês querem esses pães? Talvez a gente não veja milagres assim, mas sabe, todo dia Deus faz um milagre na nossa vida. Mas às vezes a gente está tão obcecado por outras coisas que a gente não vê a boa mão do Senhor sobre nós. A gente precisa aprender a ser grato a Deus, sabendo que Ele se importa conosco. E muitas vezes Deus permite lutas e dificuldades para que a gente aprenda a confiar nele em relação a coisas simples.
A gente precisa aprender a identificar a providência de Deus em nossas vidas. Um outro aspecto negativo que a gente nota na vida daquele povo, naquela antiga geração que estava ali chorando, e que isso levava o povo a um desânimo, né? A gente precisa tomar cuidado para que as nossas palavras, os nossos sentimentos, não causem dano nas pessoas ao nosso derredor. Que as nossas palavras, queridos, não drenem a energia das pessoas, mas que a gente possa sempre ajudar as pessoas a ver a boa mão do Senhor. Os comentários daquelas pessoas mais velhas drenavam a energia do povo, como o calor drena, né? A água daquela pequena plantinha que está nascendo e faz aquela plantinha secar. Cuidado para que suas palavras não façam vidas secarem. Sabe, a gente nota nas Escrituras um Barnabé, lá no Novo Testamento. Aquele homem estava sempre pronto a estender a mão para levantar alguém. E o que a igreja mais precisa hoje é de pessoas como Barnabé, que estende as mãos para levantar, nunca usar palavras para derrubar as pessoas. Hoje se fala muito dos grandes avivamentos passados. E houve, queridos, histórias impressionantes de avivamento no passado. Quando Deus, por exemplo, usou uma pequena reunião de oração e alcançou milhares de pessoas num único dia. Você pode ler sobre avivamentos, mas sabe, quando a gente lê essas histórias de grandes avivamentos, essas coisas precisam nos incentivar, nos inspirar e meditar que Deus é capaz de realizar tudo de novo, mas nunca desanimar, dizendo: puxa, eu gostaria de ter vivido naquela época. Quem nunca viu uma grande história, e até mesmo na Bíblia, né? Fala: puxa, eu gostaria de ter vivido aquilo. Já passou por isso? Já? Sabe de uma coisa, queridos? Você pode viver aquilo. Você pode viver um grande avivamento trancado no seu quarto em oração. Você pode ser um instrumento de um grande avivamento com as suas orações, se reunindo com pessoas que querem buscar a Deus. Mas o grande problema é que a gente diz: não vai ser de novo, não vai acontecer de novo. Eu queria ter vivido aquela época, porque hoje as coisas são tão frias. Mas se você estudar a história de cada avivamento, todos eles começaram numa época em que a igreja estava fria, em que nada estava acontecendo, mas de repente uma congregação pequena, como na Rua Azusa, em 1905, uma congregação pequena, um antigo estábulo, não mais de 30 pessoas reunidas, se propuseram a orar, não querendo viver o passado, mas querendo viver um presente hoje com Deus. E então houve o grande avivamento da Rua Azusa, que se espalhou por todos os lugares. Não é época, queridos, de nós olharmos para o passado e chorar porque não é igual. É época assim de nós olharmos para o que Deus fez no passado e dizer: Deus, faz de novo. Faz de novo. O Senhor pode fazer de novo. A gente devia, querido, estar envolvido com a obra de Deus,
com as reuniões de orações da igreja. A gente devia estar preocupado com o evangelismo. A gente devia estar preocupado com a edificação da igreja. A gente devia estar preocupado em viver o chamado de Deus nas nossas vidas. Porque se a gente ficar somente parado, olhando, esperando que algo aconteça, a gente vai perder o que Deus está fazendo nos dias de hoje. A gente percebe que o choro daqueles mais velhos acabaram desanimando os mais novos e a obra foi interrompida. Então o que eu quero dizer nesta manhã, queridos, vamos olhar para a palavra de Deus, vamos olhar para as promessas de Deus, vamos olhar porque hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Vamos olhar para que hoje nós somos unidos com Cristo, estamos em Cristo, Cristo está em nós. E então vamos experimentar uma grande alegria em servir ao Senhor com todo o nosso coração, independente dos resultados que os nossos olhos possam ver. Jamais deveríamos nos esquecer o que Paulo diz, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Aquilo que você faz para Deus, pode ser que ninguém veja, pode ser que ninguém reconheça, mas com certeza, se você vive para Deus, um dia você vai ouvir o Senhor Jesus dizendo para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito você será colocado, entra no gozo do teu Senhor. Sabe, queridos, a gente não pode esquecer que a nossa adoração é uma resposta à graça e à misericórdia de Deus para conosco, e ela precisa ser expressa mediante o trazer diante de Deus o nosso melhor. E o que é o nosso melhor que Deus quer sobre o seu altar? Paulo diz em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, quando ele diz: portanto, irmãos, por causa da grande misericórdia do Senhor, apresentai-vos a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conformando com esta era presente, não se contaminando com as coisas da era presente, mas buscando entendimento e sendo renovado pela palavra do Senhor. Apresente-se como um sacrifício. O melhor que Deus quer de você, queridos, não é dinheiro. O melhor que Deus quer de você é a sua vida consagrada no altar, santificada para Ele. Então traga a sua vida para o altar, derrame o seu coração diante de Deus, e então ofereça aquilo que Deus quer que você de fato ofereça. Traga o seu coração, e então traga os seus cânticos, e então traga ações de graças, e sirva o Senhor com entusiasmo, pois essas coisas fazem parte da verdadeira adoração. Eu vi uma frase muito interessante e eu quero terminar com ela. Jesus não disse que Deus busca adoração, Deus busca adoradores. Deus não quer receber adoração, Deus quer comunhão com adoradores, que o adorem, sim, em espírito e em verdade. Pessoas que entendem o que Ele quer fazer nos dias de hoje, independente, volto a dizer, do que os nossos olhos veem, do que os nossos ouvidos ouvem. Nós precisamos nos firmar na palavra de Deus, no propósito de Deus, sabendo que Deus está edificando sim a sua igreja. A gente pode ver muita coisa errada na igreja visível, mas Deus tem um remanescente, Deus tem um povo com o qual Ele está trabalhando, que Ele está santificando,
que Ele está adornando com o seu Espírito, preparando para o grande dia, quando Jesus virá nas nuvens para buscar a sua igreja. Queridos, faça parte deste povo que se dedica ao Senhor e ao propósito do Senhor. Como aquele povo que, quando chegou em Jerusalém, deixou todas as outras coisas de lado para fazer o que Deus queria que eles fizessem. Não desanime. Seja entusiasmado na obra de Deus. E nós veremos grandes coisas. Grandes coisas. Talvez não aqui, mas quando chegarmos lá, o Senhor vai mostrar o resultado de todo o seu trabalho em nossas vidas. E naquele dia nós vamos adorar o Senhor com todo o nosso ser. Amém, queridos? Amém. Eu espero que você tenha entendido esta palavra, que essas lições que este texto nos traz possa transformar as nossas ações nos dias de hoje. Amém? Amém. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e, pensando sobre isto, você falasse com o Senhor. Nós vemos duas atitudes. Uma atitude de gente que adora e uma atitude de gente que lamenta. Que nós possamos ser contados entre aqueles que adoram. Que o Espírito do Senhor nos ajude. Aleluia. Amém, queridos. Nunca se esqueça disto. Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pensamos, do que nós pedimos, do que nós podemos crer ou imaginar. Deus pode. A única coisa necessária é que a gente se coloque no altar e Ele fará. Como disse o salmista, crê no Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Amém, queridos? Amém? Amém.